Nosso muito boa tarde a você, internauta e telespectador da TV Câmara. Estamos ao vivo com o programa Câmara Entrevista. E para você, telespectador do Canal 16, que está se ligando à noite, o nosso muito boa noite. O Câmara Entrevista de hoje recebe o vereador José Rodolfo Mantovani para falar um pouquinho sobre a atuação enquanto vereador nesse princípio de 2011. Boa tarde, vereador. Boa tarde, Gleison. Boa tarde, internautas e telespectadores da TV Câmara. Estamos aqui novamente a convite desse órgão de comunicação da Câmara de Vereadores para falarmos algumas coisas, para conversarmos, enfim, a respeito de alguns projetos que estamos executando, desempenhando e encaminhando nesse nosso primeiro mandato de vereador, o que nos deixa muito honrado de poder estar desenvolvendo esses projetos e contribuindo também com a população do nosso município. Bem, vereador, o primeiro assunto que eu acho que é de maior relevância é o Manual de Cidadania do Paciente de Câncer. Então, eu gostaria que a produção fechasse aqui um pouquinho a imagem. Esse é um trabalho que iniciou no ano de 2010, né? Lançado a ideia lá no Fórum dos Direitos dos Portadores de Câncer, uma iniciativa de sua autoria juntamente com o pessoal do Centro de Apoio Oncológico Luciano, e que teve a participação da senadora Ana Amélia Lemos, que agora culminou nessa publicação. Eu gostaria que o senhor falasse dessa importante publicação que já está ganhando a simpatia em todo o Brasil, vereador. Bem, este manual, ele nasceu da constatação, da infeliz constatação, Gleison, de que os nossos doentes de câncer, as famílias dos nossos doentes de câncer, os cuidadores dos nossos doentes de câncer, via de regra, não conhecem os direitos de quem enfrenta as agruras dessa doença. Todos nós sabemos que o câncer é um mal que atinge milhões de brasileiros. Só na questão do câncer de mama, são dezenas de mortes todos os dias de mulheres que enfrentam essa doença do câncer de mama. E se juntados todos os cânceres, enfim, nós teremos aí milhares ou milhões de doentes e portadores desta doença que aflige, enfim, as nossas famílias, infligem os nossos brasileiros, E da constatação desta dificuldade das pessoas em reconhecerem os seus direitos, em saberem que elas têm os seus direitos, que têm direitos disponíveis, já colocados na legislação brasileira para as pessoas que têm câncer, que então, em parceria com algumas entidades aqui da nossa cidade, em especial o CAOL, a RBS TV, o Ministério Público, muito importante a participação do IMAMA, o Instituto de Mama do Estado do Rio Grande do Sul. Nós organizamos em dezembro, no dia 9 de dezembro, o primeiro Fórum dos Direitos do Paciente de Câncer, que consistia e consiste e vai continuar consistindo basicamente em discutir direitos, judicialização, questões judiciais que envolvem essa questão do doente de câncer. Este fórum, que já aconteceu na sua primeira edição, ele não tem por objetivo discutir a prevenção, não. Ele tem exatamente o objetivo de discutir os direitos, quer dizer, de que forma o doente, os seus familiares, os seus cuidadores podem ir buscar os direitos que esta pessoa tem, já disponíveis na legislação brasileira. E que, como já dissemos, são muitos. Neste fórum, que aconteceu em dezembro de 2010, nós trouxemos para o debate a doutora Antonieta Barbosa, que é uma das maiores personalidades na área dos direitos do câncer. Uma advogada pernambucana do Recife, funcionária pública, que enfrentou, não só ela, como integrantes da sua família, as mazelas desta doença, e pelas dificuldades que esta advogada enfrentou na busca dos seus direitos, advogada, né? Advogada. Colocou como objetivo de que ela trabalharia doravante em facilitar
aos doentes, aos familiares e aos seus cuidadores a busca pelos seus direitos. E essa advogada, Antonieta Barbosa, ela escreveu um livro que já está na 13ª edição, né, muito requisitado este livro, que trata justamente dessas questões, né, que inclusive dos foi doentes de câncer. Sucesso de vendas aqui E que foi no fórum. Chama-se Câncer, Direito e Cidadania, já na sua 13ª edição, e que foi um sucesso de venda aqui no fórum e em todo o Brasil. Mas no decorrer do fórum, que teve a participação da doutora Antonieta Barbosa e teve a participação de outros renomados médicos aqui da nossa cidade e também a participação de debatedores do Ministério Público, da Defensoria Pública, todo este trabalho mediado pela senadora eleita, então, Ana Amélia Lemos, ela ainda não havia tomado posse, deste fórum todo surgiram algumas deliberações, algumas iniciativas que nós aplicaríamos em busca da melhoria da qualidade de vida desses doentes. E uma das deliberações que nós tomamos lá foi a de que a senadora Ana Amélia Lemos, a partir do momento em que tomasse posse da sua cadeira de senadora, estaria tomando a iniciativa de construir um manual de cidadania do paciente de câncer, com o objetivo de nós agruparmos todas as legislações vigentes da área de uma forma simples, prática, fácil de ler, para que as pessoas, mesmo sem o conhecimento, né, da ciência do direito, da judicialização, pudessem ler e entender quais eram os seus direitos e de que forma fazer, principalmente, de que forma fazer para buscar os seus direitos. E esta promessa da nossa senadora Ana Amélia Lemos, realizada nesse evento, o primeiro Fórum dos Doentes de Câncer aqui de Erechim, se concretizou a partir do lançamento do Manual da Cidadania do Paciente de Câncer, que é um manual que traz às pessoas que têm interesse na área dezenas de indicações, de leis, de direitos, né, de benefícios que ela pode buscar junto aos poderes públicos no sentido de melhorar ou amenizar, né, este momento de dificuldade que esta pessoa ou seus familiares vivem. Quem não conhece hoje uma pessoa ou alguma família que passa por uma dificuldade como essa? Quem tem câncer tem direitos. Né? Na verdade, todos os doentes têm direitos, mas neste caso especificamente nós estamos trabalhando com as pessoas que têm câncer, né, os doentes de câncer, né, e que precisam, como todos os doentes, de um apoio, mas todos nós sabemos que um diagnóstico de câncer, via de regra, é um diagnóstico áspero, é um diagnóstico árduo, um diagnóstico amargo. Né? Quando uma determinada pessoa recebe do seu médico o diagnóstico de que tem câncer, independente do tipo de câncer, independente do tipo de câncer ou do seu estágio, a primeira reação da pessoa é de desespero. Né? Sem dúvida. É de desespero, porque o câncer, ele é uma doença, enfim, uma palavra câncer, que ele tem um significado muito forte na vida das pessoas, né? E ele machuca as pessoas que eventualmente são diagnosticadas e os seus familiares também, né? Sem dúvida. Então, é necessário também, junto com outras doenças, que se tenha um especial cuidado nesse sentido. E, enfim, a partir da iniciativa, então, desse primeiro fórum de debate dos direitos do câncer, que nós deveremos estar agora já começando a pensar na sua segunda edição, provavelmente acontecerá no mês de novembro, né? Uma iniciativa, de novo, da Câmara Municipal de Vereadores, através do vereador Mantovani, que vou continuar trabalhando nessa área, com o CAOL e outros parceiros que vamos juntos, né, ombrear na construção desse evento. Nós estaremos já realizando o segundo evento agora no mês de novembro, né, para continuarmos a debater, para continuarmos a construir medidas, continuarmos a construir caminhos que facilitem as pessoas a enfrentar esses momentos difíceis que, infelizmente, né, as consequências da vida nos colocam frente a frente. Agora, vereador, para o cidadão, para o telespectador que está nos acompanhando, para ter acesso a este material, como é que pode ter acesso a essa cartilha? Muito boa a sua pergunta, né? Esta cartilha, ela será distribuída nacionalmente, tá?
Então veja a abrangência do projeto, né? É um projeto nascido aqui. Como você vê, amigo Gleison, senhores telespectadores, Erechim não produz apenas más notícias. Ainda bem, né? Erechim produz boas notícias também, como é o caso, né, deste Manual da Cidadania, né, dos Direitos de Câncer, que será distribuído nacionalmente, então veja a abrangência, né, e que nasceu aqui, né, de uma semente plantada por esta Casa Legislativa no ano de 2010, tá, e que deverá ter a continuidade. As pessoas que eventualmente tenham interesse em conhecer esse material ou precisem desse material para orientar ações e iniciativas na sua casa, na sua família, podem procurar aqui na Câmara de Vereadores, né, no gabinete do vereador Mantovani, a princípio, no gabinete do vereador Mantovani, que nós temos ali alguns exemplares para começar a distribuição. Na sequência do projeto, nós estaremos, Gleison, disponibilizando este manual em muitos pontos aqui da nossa cidade, né? A nossa pretensão é disponibilizar esse material nas clínicas de oncologia, nos hospitais, nos consultórios médicos, postos de saúde, nos postos de saúde, enfim, nas áreas e nos setores que lidam com a saúde pública, com a saúde das pessoas e, em especial, com essas questões ligadas ao câncer, né? Num primeiro momento, nós temos no nosso gabinete, porque a quantidade de manuais que nós recebemos ainda não é a suficiente para nós promovermos uma distribuição assim de grande porte, né? Mas ele vai continuar, nós vamos continuar recebendo e ele vai continuar sendo oferecido gradativamente às pessoas e elas vão, cada vez mais as pessoas terão, terão mais facilidade em obter o manual, ler o manual, né, e conhecer os direitos que lhes são garantidos pela Constituição brasileira, pela legislação brasileira. Muito bem. Vamos para o intervalo. Você que está nos assistindo ao vivo, quer mandar as suas perguntas aqui para o Câmara Entrevista? Mande e-mail para tvcamara@camaraerechim.rs.gov.br. Hoje estamos conversando com o vereador José Rodolfo Mantovani e depois do intervalo vamos falar sobre mais uma iniciativa de autoria do vereador, que é a Lei Ficha Limpa aqui no município. Uma lei que com certeza deve mudar muitos rumos da política aqui em nossa cidade. Depois do intervalo nós voltamos com mais Câmara Entrevista. Tão importante quanto ser democrática, uma Câmara de Vereadores deve ser transparente e atuante. É assim que a Câmara de Vereadores de Erechim trabalha, unindo ideias e construindo soluções. Soluções que refletem na vida de cada erechinense e que tornam a nossa cidade única de viver. Câmara de Vereadores de Erechim, sempre atuante e presente na sua vida. Entre meio aos 10 gabinetes parlamentares na Câmara de Erechim está o Espaço Cultural. Neste local, artistas, entidades culturais, enfim, todos os profissionais ligados à cultura erechinense podem fazer apresentações de suas obras, de seus trabalhos e o melhor, de forma gratuita. Quando uma mulher fica grávida, ela e todos à sua volta devem se preparar para oferecer o melhor para o bebê. E nada melhor do que amamentar. Amamente seu filho já na primeira hora de vida. Seu leite é o único alimento que ele precisa até os 6 meses. Só depois comece a dar outros alimentos, mas continue amamentando. Dê ao seu filho o melhor começo de vida. Amamente. Se você encontrou ou perdeu documentos, procure o setor de achados e perdidos do Balcão da Cidadania da Câmara Municipal de Vereadores. Lá você poderá efetuar a entrega ou retirada da documentação. O Balcão da Cidadania funciona de segunda a sexta-feira, das 8 da manhã ao meio-dia e da 1h30 às 5h30 da tarde. Nós estamos no coração do Poder Legislativo de Erechim. É aqui, no plenário, onde acontecem as grandes discussões de projetos, requerimentos,
moções, enfim, uma série de expedientes que visam tornar a vida do cidadão ainda melhor. Esta é a sala da presidência e é aqui que o presidente do Poder Legislativo de Erechim despacha com assessores, efetua reuniões com outros parlamentares e também com entidades do município. Aqui ao lado nós temos a Galeria dos Ex-Presidentes, um espaço criado para homenagear todos aqueles que um dia ocuparam o mais alto cargo do Poder Legislativo de Erechim. De volta com o programa Câmara Entrevista, estamos recebendo aqui no estúdio da TV Câmara o vereador José Rodolfo Mantovani. Você que está nos acompanhando ao vivo pode mandar sim as suas perguntas aqui para a nossa produção através do e-mail tvcamara@camaraerechim.rs.gov.br. E também você que quiser assistir novamente esse programa, ele estará disponível no site da Câmara de Vereadores www.camaraerechim.rs.gov.br. Vereador, vamos falar de um projeto Ficha Limpa Municipal. Nós, em outra oportunidade, já havíamos conversado sobre esse projeto, ele estava tramitando e, de repente, ele parece que parou. O que aconteceu, vereador? Na verdade, amigo Gleison, senhores telespectadores, internautas, o projeto ele não parou. Nós estávamos adequando o projeto a algumas novas realidades que o nosso município enfrenta e também estávamos, Gleison, envolvidos em outras áreas de investigação e de apuração de denúncias aqui do nosso município, né? Mais especificamente aquela questão que foi notícia regional, né, da doação de pedras, né, de material de construção, de pedras feitas por uma instituição de ensino aqui da nossa cidade ao município e que, infelizmente, tiveram uma destinação diferente daquela que havia sido ajustada com essa instituição de ensino, né? E o trabalho de procurar as informações, de confirmar, né, as denúncias, as informações recebidas para apurar a veracidade dos fatos que envolveram este escândalo, né, que envolveu a administração do município de Erechim. O maior deles, talvez, né? O maior deles, talvez, ou um dos maiores escândalos que envolveu a administração. Culminou na queda de 2 secretários, inclusive. Então, o trabalho de fazer esta apuração dos fatos, né, de uma forma justa, de uma forma imparcial, de uma forma verdadeira, para poder cobrar, sim, do município, dos gestores públicos do município de Erechim, uma explicação a respeito de um ato, né, de ilegalidade praticado, sim, por servidores públicos, nos tomou muito tempo. E, de fato, isso nos prejudicou no andamento de alguns outros projetos, mas que agora, feitas os encaminhamentos que deveriam ter sido feitos por este vereador, sob o ponto de vista dessas questões que envolveram, em especial essa questão da doação das pedras, assunto que foi investigado, que sofreu por parte desse vereador um acompanhamento, uma averiguação da sua veracidade e, por fim, a denúncia por esse vereador para que ele tivesse as explicações necessárias, superado esta fase que era a responsabilidade do vereador, nós então estamos nos voltando novamente, né, a projetos que ficaram, de uma certa forma, num ritmo menos acelerado no nosso gabinete. E entre os projetos, nós estamos retomando, justamente esse projeto de lei legislativo que trata sobre as questões da chamada ficha limpa. Tá? Nome já conhecido, com certeza, para os senhores telespectadores, porque foi motivo já de muita discussão, principalmente no Congresso Nacional, essa questão da lei da ficha limpa. Né? É importante dizer,
senhores telespectadores, que este projeto que o vereador Mantovani está propondo à comunidade erechinense, apesar de ter o nome Ficha Limpa, não trata o mesmo assunto que é tratado no chamado Ficha Limpa Nacional. O projeto de Ficha Limpa Nacional, amplamente debatido, e que agora, há pouco tempo atrás, sofreu um parecer pelo Supremo Tribunal Federal, dizendo que a validade do projeto Ficha Limpa Nacional será considerada a partir das eleições de 2012, do ano que vem. Pois bem, este projeto nacional trata justamente das questões de elegibilidade. O projeto Ficha Limpa Nacional é um projeto que trata das questões eletivas. É um projeto de lei que determina algumas condições para que um cidadão brasileiro se candidate a algum cargo eletivo. Né? Seja ele vereador, prefeito, vice-prefeito, qualquer cargo eletivo. O projeto nacional. Este projeto que estou propondo ao município de Erechim trata de um outro aspecto das questões da Ficha Limpa. Este projeto que estou propondo ao município de Erechim trata das questões voltadas à contratação de cargos em comissão. Trata das condições e dos critérios para que o prefeito e o presidente da Câmara contratem funcionários para trabalhar sob o regime de cargos em comissão, os chamados CCs, na Prefeitura e na Câmara de Vereadores. Esse projeto determina algumas condições para que, quando necessária a contratação, né, estas pessoas fiquem submetidas, principalmente nas questões de judicialização. De novo, muito semelhante, eu diria, às questões do Manual de Cidadania do Paciente de Câncer, que também trata das questões jurídicas. Né? Este projeto da Ficha Limpa também vai tratar das questões jurídicas, envolvendo, então, a contratação de colaboradores sob o regime de cargos em comissão. Quais os principais pontos do projeto que o senhor destacaria? São vários, mas em especial, né, ele trata das questões oriundas de que eventual candidato a um cargo em comissão não poderá ter na sua pessoa, não poderá ter a sua pessoa tido qualquer processo judicial transitado em julgado em que ele esteja envolvido, certo? E condenado. E condenado, transitado em julgado e condenado, não poderá esta pessoa ser contratada para prestar serviços ao município sob o regime de cargo em comissão, cargo de confiança, que é o nome que se dá. Até porque, por ser cargo de confiança, né, me parece que é necessário que o candidato a esse cargo, né, efetivamente tenha, né, um histórico pessoal adequado, né, ao cargo, ao serviço público que ele pretende ou pleiteia dentro da administração. Então esse projeto ele visa o quê? Ele objetiva proteger a probidade e a moralidade administrativa. Então, pessoas que tenham tido processos na justiça eleitoral por abuso de poder econômico ou abuso de poder político, pessoas que tiveram a sua suspensão dos direitos políticos, tá, em virtude de decisão de crime de improbidade administrativa. Sempre quando estiver transitado em julgado. Obviamente, sempre transitado em julgado. Pessoas que responderam por enriquecimento ilícito, pessoas que tiveram os seus direitos políticos suspensos por determinada situação, pessoas que, detentores de cargo na administração pública, seja direta, indireta ou fundacional, inclusive das fundações, que beneficiaram a terceiros ou se beneficiaram a si próprio pelo poder econômico ou por abuso de poder político. Né? E aqui diz também editais de licitação para a contratação de empresa. Isso valerá para empresas também, vereador? Também há algumas questões envolvendo essas empresas. Né? Veja, pessoas que foram excluídas do exercício da profissão por decisão sancionatória de órgão profissional competente em decorrência de infração ético-profissional. Um advogado, por exemplo, que perdeu a carteira da ordem. A sua carteira da ordem
né, por ter tido uma infração ético-profissional, um jornalista que tenha perdido a sua condição por ter infringido, ter feito uma infração ético-profissional, né, não poderiam mais, né, por um determinado período, trabalhar na iniciativa privada. Os demitidos do serviço público por ocorrência de processo administrativo ou judicial, que por algum motivo tenham sido demitidos, né? Aqueles servidores públicos que foram aposentados compulsoriamente, né? Ou que tenham perdido o cargo por sentença judicial, né? Ou que tenham pedido a exoneração ou aposentadoria voluntária na pendência de processo administrativo disciplinar, que é muito comum, né? O cidadão está enfrentando um processo administrativo disciplinar e ele pede a exoneração do cargo para se eximir de responder sobre aquela infração. E um tempo depois acaba retornando ao serviço público por força de um convite do prefeito, do presidente da Câmara, né, para ocupar um cargo de CC, né, e aí, de uma certa forma, ludibriando, né, o interesse público. Vereador, o que o senhor espera com esse projeto? Qual que é o objetivo do vereador Mantovani em apresentar um projeto desse, que não deixa de ser um projeto polêmico? Esse projeto é polêmico, até porque, Gleison, ele não fica apenas na judicialização. Se você olhar ali o artigo 2º do projeto de lei, você vai perceber que esse projeto trata também das questões que envolvem a escolaridade dos que pretendem, né, trabalhar no serviço público. Será exigido, no mínimo, o ensino fundamental. Veja, e eu, até de uma certa forma, eu estou enfrentando problemas em relação a esse artigo na tramitação do projeto de lei. Por quê? Há resistências ao projeto de lei. Mas hoje nós temos, o senhor tem informação que temos hoje funcionários públicos em cargos de confiança que não tem nem o ensino fundamental, vereador? Claro que sim. Temos no município de Erechim? Claro que temos. Nós temos hoje no município de Erechim pessoas que detêm cargos em comissão, e é importante que se diga isso, as pessoas que nos assistem, que cargos em comissão, só existem 3 possibilidades de criar cargos em comissão. São cargos de chefia, direção e assessoramento. Então vejam, senhores, e vejo, Gleison, que só é possível que se crie cargos em comissão em 3 aspectos, né? E 3 aspectos ligados à liderança de equipes, praticamente. E 3 aspectos ligados à liderança de equipe, ao planejamento de ações, às responsabilidades de implantação de projetos, de pensar projetos, de solucionar problemas da comunidade. Ora, me parece evidente que para ocupar cargos desta magnitude, com salários que vão de R$ 1.500 para mais, nós precisamos de pessoas que tenham uma formação educacional adequada. Mínima, né? Mínima, que eu diria. Então, eu estou propondo nesse projeto de lei que estes que forem convidados pelas lideranças a ocuparem cargos em comissão, eles tenham como escolaridade mínima o ensino fundamental completo. Ora, hoje é inadmissível que alguém que pretenda ingressar no serviço público não tenha o ensino fundamental. Acho, inclusive, que eu estou sendo generoso no meu projeto. Poderia ser ainda muito mais, mas me contento, digamos assim, num primeiro momento, conseguindo aprovar uma exigência de ensino fundamental completo para a ocupação desses cargos, que são, via de regra, como já dissemos, cargos que desempenham papéis de chefia, de coordenação, de planejamento, Gleison. Ou seja, estas pessoas planejam nossa vida. Com certeza. Estas pessoas planejam soluções para os nossos problemas, para os problemas de Erechim. Nós precisamos que essas pessoas tenham capacitação técnica para isso, para que a gente não veja, não acompanhe depois pelos noticiários, a nossa cidade envolvida em situações constrangedoras, porque as pessoas se propõem a resolver situações ou a planejar situações que não são de sua competência. Tivemos, há não muito tempo atrás, um debate aqui envolvendo questões das modificações do trânsito de Erechim, que
de repente começaram a ser implementadas em nossa cidade, de uma forma empírica, sem qualquer planejamento prévio adequado, sem qualquer previsão das consequências daquelas modificações que estavam sendo implementadas. Quer dizer, vamos fazer e vamos ver no que vai dar. E que nós todos vimos aonde chegou, a tal ponto que as modificações se interromperam, porque elas não estão completas. Né? As modificações que foram implementadas no trânsito não estão completas. Elas se interromperam porque estavam os envolvidos nessas modificações se perdendo literalmente pela linha de fundo, né? Sem saber exatamente aonde é que queriam chegar. Por que isso tudo? Porque estas implementações, essas modificações, foram feitas de forma empírica por pessoas que não tinham ou não têm, né, conhecimento técnico para estar executando essas modificações. E é neste sentido que o projeto vai. Ou seja, o que é que nós queremos? Objetivamente, queremos proteger a probidade e a moralidade administrativa. É isto que o projeto propõe. A proteção da probidade e da moralidade administrativa. A probidade e a moralidade representada na contratação de pessoas para ocupação de cargos de confiança, os chamados CCs, que efetivamente tenham no seu histórico, né, condições de probidade, condições probas, de pessoas honestas, que não tenham efetivamente sofrido condenação, que não tenham efetivamente questões de moralidade no serviço público que possam ser atacadas. E, sob o ponto de vista da escolaridade, então, a contratação de pessoas que tenham um mínimo do mínimo das condições necessárias para estar interferindo na nossa vida, planejando ações e modificações da nossa cidade com conhecimento efetivo das ações que estão promovendo. Vereador, o senhor antes o senhor comentava que esse projeto ele andou num ritmo mais lento porque o senhor estava tratando das questões que envolveram a maior denúncia da atual administração. O senhor ficou satisfeito com os encaminhamentos que foram dados para essa questão? Sua pergunta é extremamente pertinente, jornalista Gleison. E eu quero dizer a respeito desta questão que envolveu esta denúncia, a confirmação de que trabalhei com muito cuidado nessa questão, juntamente com a minha assessoria, meu gabinete, seu colega jornalista Casey Terrible, trabalhamos com muita cautela nesse assunto, porque sabíamos que isto representaria uma situação extremamente constrangedora, não só para a administração do município, mas eu acho que para a cidade, mas para a cidade, a comunidade. Então, recebi a denúncia, né? Confirmamos a denúncia, investigamos a denúncia exaustivamente, até que nos convencemos por completo da sua procedência e somente aí então nós efetivamente numa manifestação no plenário da casa, num discurso no plenário da casa, narramos os fatos acontecidos. Que é o local adequado. Que é o local adequado, é o foro competente para este tipo de manifestação, até pela representatividade que tenho como vereador eleito. Né? Pelo papel que exerce. Pelo papel que exerço. De fiscalização. Enfim. Justamente, que diga-se de regra, e é importante isso, porque há um conflito, Gleison, de interpretações sobre o verdadeiro papel do vereador. O papel do vereador é fiscalizador. É importante que se diga isso aos telespectadores. O papel primordial do vereador é fiscalizar os atos do governo. Aliás, garantidos na Constituição brasileira, na Carta Máxima, na Lei Máxima do nosso país, a Constituição, no seu artigo 31, que trata das obrigações dos municípios e dos poderes públicos, onde diz com clareza o papel do vereador, fiscalizar as ações do governo, utilizando-se dos recursos e das ferramentas necessárias para tal.
O vereador não tem por papel primordial intervir nas questões de administração pública sob o ponto de vista daquelas questões assistencialistas, né? Tapar buraco na rua, trocar lâmpada, desentupir bueiro. Isto não é o papel primordial do vereador, fundamental do vereador. O vereador ele não nasceu para isso. Nem deveria fazer isso. A função do vereador é outra. A função do vereador é a fiscalização dos atos do governo, como a função de um deputado estadual primordialmente é essa. Claro que nós podemos efetuar outras iniciativas e fazemos outras iniciativas, mas há que não se esquecer da nossa tarefa principal. E foi por isso que promovi a investigação, foi por isso que promovi a constatação dos atos e numa manifestação na Câmara de Vereadores cobrei do governo de Erechim responsabilidades. Estou satisfeito com os resultados? A rigor, não. Porque eu preferia não ter tido a desagradável tarefa de fazer. Não estou satisfeito porque não me trouxe satisfação promover uma denúncia que mexeu com pessoas, que abalou pessoas, que constrangeu pessoas. Não me traz prazer este tipo de iniciativa, jornalista Gleison. Preferia estar trazendo aqui notícias como esta, do Manual dos Direitos de Câncer, como esta da Lei da Ficha Limpa, que evitaria situações deste tipo. Mas, como dissemos já anteriormente, é função prioritária do vereador fazer a fiscalização do governo. Me omitir de um fato em que eu sabia e que havia confirmado seria muito mais do que uma irresponsabilidade, seria uma traição ao município de Erechim, às pessoas que acreditaram e votaram no vereador Mantovani. Vereador, vem mais denúncia por aí? Eu gostaria de concluir. Para concluir, então. Então, não me sinto feliz e satisfeito com isso. Mas tenho comigo a sensação do dever cumprido. Agora, o assunto está na esfera judicial, do Ministério Público. Que é quem compete, né? Que é quem compete fazer as apurações sob o ponto de vista judicial, sob o ponto de vista das sanções, né, da judicialização das sanções judiciais em relação ao caso. E a mim fica a certeza do dever cumprido. Vem mais denúncia por aí, vereador? Bem, nós estamos... Esperamos que não, mas... Nós estamos sempre trabalhando em prol da nossa comunidade e da defesa dos interesses do cidadão, que é para isso que fui eleito. Eu espero sinceramente que não, que nós não tenhamos mais que neste mandato intervir de uma forma tão radical, né, em questões que envolvem a administração do município. Entretanto, com muita serenidade, com muita tranquilidade, eu digo à comunidade erechinense que, se necessário, o vereador Mantovani estará sim intervindo e estará sim cobrando do governo de Erechim posições e atitudes no sentido de nós não só preservarmos o patrimônio público, mas preservarmos alguns princípios básicos da administração municipal, que são a legalidade, a moralidade, a eficiência dos serviços públicos prestados à nossa comunidade. Vereador, muito obrigado pela sua entrevista. Eu que agradeço a oportunidade. Volte sempre, parabéns pelo seu trabalho, parabéns por esse manual construído com diversas mãos aí. Bem, nós conversamos com o vereador José Rodolfo Mantovani, do Partido Progressista. Câmara Entrevista de hoje fica por aqui. Mais informações sobre a TV Câmara, sobre o Poder Legislativo, você pode acompanhar diariamente, segunda, terças, quartas e sextas-feiras, com exceção da quinta, a partir das 21 horas, no canal 16 e também via internet em nosso site www.câmaraerechim.rs.gov.br. Ficamos por aqui. Grande abraço. Até o próximo programa.